Vamos entrar direto numa ideia que balança as estruturas de tudo que a gente acha que sabe sobre física. Hoje, a nossa análise mergulha na tese do pesquisador e engenheiro Nathanael Santos, que propõe algo no mínimo ousado: unificar a termodinâmica, a mecânica clássica e a astrofísica. E o mais interessante é que ele faz isso usando uma lente super prática, a lógica de sistemas da engenharia. É um conceito para repensar completamente como a energia e a matéria conversam entre si no universo. Bom, para não nos perdermos nessa jornada, esse é o nosso mapa. A gente vai começar redefinindo a geometria do trabalho, passar pela incompatibilidade inercial e o desgaste espacial, decifrar a assinatura da gravidade e fechar lá em cima, entendendo a arquitetura genial de tudo isso. Começando pelo ponto 1, a geometria do trabalho. Afinal, para entender uma quebra de paradigma desse tamanho, a gente precisa desconstruir o vocabulário básico da física e olhar para ele com lentes totalmente novas. Olha que sacada fascinante! Na física tradicional que a gente aprende na escola, frequência é só o número de ciclos por segundo, certo? Mas aqui ela ganha um novo significado. A frequência se torna a própria vontade da energia, a velocidade de processamento, a pressa que ela tem de deslocar a matéria. Já a amplitude, ela deixa de ser só a altura de uma onda e vira o peso literal, a inércia, a barreira bruta que a realidade impõe. É como se a energia fosse a pura intenção e a amplitude da massa fosse a resistência física segurando tudo no lugar. E isso nos empurra direto para o nosso ponto 2, que é o problema central de tudo isso: a incompatibilidade inercial. É aqui que a gente começa a entender por que tanta energia no universo parece ser simplesmente jogada fora. A regra de ouro aqui é a seguinte: o trabalho eficiente só rola de verdade quando a vontade da energia se harmoniza perfeitamente com a resistência da massa. Se a gente tenta forçar uma energia super rápida contra um objeto massivo, a infraestrutura da matéria não tem como processar essa pancada repentina. O resultado não é movimento. A energia é sumariamente rejeitada, virando só calor, fadiga de material e desperdício puro. Tem uma frase que ilustra isso de um jeito brilhante. É literalmente impossível mover uma esfera gigante de aço usando a vibração de um palito de fósforo. A energia do palito não some por mágica, ela só não tem a amplitude, a força bruta necessária para vencer aquela inércia colossal. O palito se destrói gerando calor e a esfera nem pisca. Então, a gente acaba com dois cenários bem distintos, batizados de trabalho burro e trabalho inteligente. O trabalho burro é justamente tentar mover uma montanha com o supro. A energia simplesmente bate na massa, não consegue empurrar e se dissipa. Já o trabalho inteligente acontece quando a fonte de energia realmente conversa de igual para igual com a inércia daquele objeto. Aí sim, a gente tem um deslocamento real, um movimento de verdade através do espaço. Mas a teoria precisa de prova prática, né? Então vamos para o ponto 3, o desgaste espacial. Para mostrar que isso não é só uma ideia bonita na teoria, a gente vai olhar para um dos maiores desafios reais da engenharia humana. Basta pensar no desafio de transmitir eletricidade entre duas cidades distantes. Não estamos falando de um fiozinho curto, mas de quilômetros de cabo de cobre ou alumínio. Toda essa quantidade colossal de metal atua como uma barreira inercial contínua. Conforme a energia viaja, ela apanha, ela se esgota, tentando empurrar os elétrons por essa massa imensa, o que acaba gerando aquela famosa queda de tensão que os engenheiros conhecem tão bem. A grande virada de chave é entender que, nesse contexto, espaço é igual a massa, que é igual a resistência. O espaço que a matéria ocupa funciona como um filtro implacável. Quanto mais longa a viagem da energia por dentro de um material, mais massa ela encontra pelo caminho e mais ela é tributada, drenada por esse atrito físico. E como a gente resolve isso? Fazendo exatamente o que o cosmos faz. Para vencer a resistência do fio ao longo dos quilômetros, a engenharia eleva a tensão para milhares de volts. Isso cria uma amplitude de pressão tão absurdamente forte que esmaga a resistência da matéria e empurra a energia na marra. Depois, chegando nas cidades, os transformadores entram em cena para domar e filtrar essa energia violenta, deixando ela num nível seguro para as nossas casas. E é aqui que a coisa fica épica. Ponto 4. A assinatura da gravidade. É hora de sair da engenharia civil aqui da Terra e escalar tudo isso lá para as estrelas. Deixando de lado aquela visão romântica da gravidade como uma atração invisível, a deformação do espaço-tempo é a prova absolutamente física de que os corpos celestes têm uma inércia gigantesca. Somente uma massa monstruosa possui amplitude suficiente para vencer a rigidez do próprio vácuo do espaço. É literalmente o piso do universo afundando sob um peso indescritível que resiste a ser movido.
Quando a gente olha para o macrocosmo, percebe que inércia, gravidade e resistência ao deslocamento são, no fim das contas, a mesmíssima coisa. Se fosse possível laçar a Lua e tentar arrastar ela para fora da órbita, a força absurda que a gente ia sentir seria a inércia dela, que já está ancorada para sempre nessa deformação espacial que chamamos de gravidade. O que nos leva ao nosso quinto e último ponto: a arquitetura genial e a regra de escala. Afinal, se o universo é cheio de forças inerciais brutais e deformações violentas, por que a gente não tropeça nelas no nosso dia a dia? Tudo se resume à escalabilidade dos fenômenos. As leis da física são as mesmas, mas a assinatura delas muda de acordo com o tamanho de quem está sentindo. Lá no microcosmo, uma bactéria é tão minúscula que ela basicamente ignora a gravidade, vivendo sob outras regras. No outro extremo, estrelas massivas rasgam e deformam o espaço o tempo todo. E os humanos? A gente está exatamente no meio, no chamado médio cosmo, num equilíbrio cirúrgico. Nós existimos numa verdadeira bolha de proteção, uma zona de amortecimento isolada. É uma segregação de realidades que faz a gravidade parecer só uma força suave que derruba uma maçã na árvore, e não uma violência cósmica. Se as aberrações que acontecem nas estrelas rolassem aqui do nosso lado, a nossa delicada estrutura atômica seria vaporizada num piscar de olhos. A conclusão brilhante dessa tese é que o universo funciona como um motor colossal de engenharia perfeita. O macrocosmo lá fora é o gerador de altíssima potência, operando com forças e amplitudes violentas, mas convenientemente isolado no vácuo. Enquanto isso, o mundo humano atua como circuito de controle sensível. A gente recebe a luz e o calor daquele reator estelar de forma totalmente filtrada, na medida exata e perfeita para sustentar a vida e o trabalho. Sabendo que o cosmos opera como essa grande máquina onde a inércia pesada protege tudo e a frequência da energia dita o ritmo do trabalho, fica a grande reflexão. Como não olhar para o seu noturno de um jeito completamente novo? Saber que nós somos esse pequeno circuito de controle seguro, isolado do caos de forma tão precisa, faz a gente perceber quão perfeitamente calibrada é a nossa própria existência. Dá muito o que pensar, não é mesmo? Fica aí a reflexão. Até a próxima!